Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala Professor. Esse programa se destina a tratar de assuntos da educação e todos aqueles segmentos que de alguma forma interagem com a educação. Vamos trazer pessoas aqui para falar desde literatura até mercado de trabalho. E tenho certeza, esse programa é extremamente democrático, valorizando a posição de cada das pessoas que nós trouxemos aqui e principalmente com total liberdade de expressão. E hoje nós temos aqui a Luana Folchini da Costa. Acho que vai ser um papo muito legal porque é uma produtora cultural. E olha que nessa cidade, nesse estado, nesse país, nós precisamos muito de produtores culturais. Luana, seja muito bem-vinda no nosso programa. Olá, Mauro. Olá, pessoal. Muito obrigada, é um prazer poder estar aqui. Eu fico feliz de poder estar nesses espaços para a gente falar um pouquinho mais sobre produção cultural e sobre alguns dos projetos que a gente tem rolando por aí. Que bacana. Luana, um pouquinho da tua história, até para nós sabermos como é que se forma um produtor cultural. Certo. Bom, no meu caso, né? A formação de produtor cultural ela foi acontecendo de uma junção de elementos e da vida que foi fazendo a gente caminhar nesse sentido, né? Não existe um curso para produção cultural? Existem cursos, sim, existem cursos, né? Claro, o principal é ter uma boa noção de escrita, conhecer um pouquinho das leis que permeiam esse meio, dos editais, das instruções normativas, né? E também ter um pouco de conhecimento desse mundo da cultura, das artes, né? Porque às vezes tem alguns termos que a gente usa que podem facilitar, né? A tua formação é psicologia, né? Isso, eu sou psicóloga de formação. Eu atuei sempre e atuo ainda na área organizacional, né? Então, eu estive sempre envolvida com projetos de recursos humanos. Então esse é o primeiro ponto. Dentro do RH, nas empresas em que eu tive oportunidade de trabalhar, eu acabava me envolvendo com alguns projetos especiais ou de desenvolvimento ou responsabilidade social corporativa e acabava, de certa forma, estando em contato já com algumas oportunidades dentro desse meio, né, da interação da empresa com a comunidade. Bacana ideia. Tu me contasse aí que tu mestraste em administração. Isso. E está doutorando em administração. Foi uma necessidade que tu notasse e que fosse atrás? Como é que foi na isso? verdade, a minha formação acadêmica sempre foi um projeto de vida, assim, um plano de vida meu. Eu, desde quando fiz a graduação, tinha essa vontade de continuar até a formação do doutoramento, né? Então, como aqui em Caxias nós temos o mestrado em administração, né, que é o mais próximo da minha formação em psicologia organizacional, eu ingressei no mestrado em administração e lá a gente tem algumas linhas de pesquisa. A linha de pesquisa que eu escolhi, ela versava sobre a inovação social e eu entrei mais uma vez então na inovação social corporativa e em práticas de responsabilidade social corporativa e mais uma vez eu tive contato com essa parte da relação da empresa com a comunidade, dos interesses e necessidades que a empresa tinha na hora de se envolver em um projeto, né, de cunho comunitário, cultural, social, de esporte, né, enfim. Tudo isso fez parte da gestação da Luana produtora cultural, é isso? Tudo isso fez parte. E em paralelo eu sempre me envolvi, sempre gostei disso. Desde pequena eu fiz balé, enfim. Eu fiz aula de canto, inclusive eu comecei fazendo aula de canto com o pessoal que hoje tem uma das empresas parceiras, né, do nosso projeto, que é a Foco 3 Produções. E lá eu tive contato também com um espetáculo teatral que eles tinham produzido, ainda em 2013, 2014. E ele estava parado. E aí eu conheci a história, gostei, achei muito legal a história do teatro, né? E pensei, vamos tentar fazer esse projeto rodar, esse teatro rodar, né? Não pode ficar, tem uns figurinos bonitos, um cenário legal, né? Uma história legal. Vamos tentar fazer esse teatro rodar. E foi aí que eu comecei a me interessar e buscar mais também pelas leis de incentivo à cultura.
Então a gente... Mais ou menos quanto tempo faz isso, Suzana? Foi 2015, 2014 e 2015. Aí tu começasse a buscar e, logicamente, estudar, seja a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura Municipal, estadual, ou a lei que é a federal. Em 2014 e 2015, nós começamos a fazer por conta própria, né? Então a gente ia em algum local que tinha o teatro, em Caxias ou outros municípios aqui da região, e fazia contato com as escolas, contava sobre o teatro, entregava material informativo, e aquelas que se interessavam, né, em adotar, comprar o espetáculo, né, para ser apresentado, ou a gente fazia venda direta de ingressos, né, e assim começou a circular o espetáculo. Mas assim, infelizmente a gente ainda carece um pouco dessa formação, desse incentivo natural, desse interesse natural por elementos culturais, assim, por ir para um teatro, gostar de uma boa leitura, apreciar uma música diferente, né? Então, nem sempre foi uma trajetória fácil. Vamos divulgar o nosso espetáculo e vai estar cheio de gente, né? Esse país tem uma carência enorme na área de educação, e aí a gente, de alguma forma, tenta dar uma pequeníssima colaboração através desse programa. E, logicamente, que quem não tem educação não tem cultura, né? Cultura a partir da educação, né? Então, eu acho que essa atividade da produção cultural, e bacana aí que tu falasse e passasse pela área de canto, de balé, de teatro, né? Realmente isso tudo estimulou, né? Não nasce do nada, né? A gente nasce das atitudes que a gente passa a ver e ser conivente com elas, né? Isso. Então, faz uma narrativa para nós de qual é o trabalho todo, vamos pegar a Lei Rouanet, por exemplo, do produtor cultural, desde a hora que ele decide começar um projeto até a hora que o dinheiro está na conta. Certo. Bom, então no meu caso, né, como a minha formação de base não me dava esses conhecimentos sobre legislação, sobre alguns termos técnicos de editais, é muito difícil instruções isso, normativas. esses editais são complicados, assim, Eles não... uma pessoa que não vive no meio consegue entender bem, tem que... Não, eu acho que tem editais que são simplificados e tem outros que requerem, assim, que tu... Não é só ler, que nem a Lei Rouanet, ela tem uma lei que tem a base, né, que é uma lei de 91. A gente hoje ainda fala Lei Rouanet, mas ela mudou de nome, agora é Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? Ah, é? Não se diz mais Lei Rouanet? Não sabia. Em teoria, a lei agora passou a chamar de é? Lei Federal de Incentivo à Cultura, assim como a gente tem a lei municipal, a lei... a LIC federal, a gente tem a LIC municipal, a LIC estadual, né? Mas ainda assim a gente continua mais fácil de explicar quando a gente fala Lei Rouanet, né? Só que ela tem uma série de normativas, então ela tem uma normativa para tu apresentar um projeto, ela tem uma normativa para tu prestar contas depois, ela tem uma normativa de como tu aplicar as marcas. Então a pessoa tem que estar atenta a todos esses detalhes. Qualquer mudança que tu vai fazer no projeto vai impactar em algum material que tu vai usar para comprovar depois ou que tu comprovou antes e vai ter que justificar depois. Então esses cuidados tem que ter. Geralmente esses projetos maiores exigem que a gente tenha previsto no orçamento e na planilha da equipe assistência jurídica já, porque nem sempre o produtor cultural é uma pessoa dessa área, mas ela precisa ter alguém da contabilidade por lei, né, pelo menos a lei federal, precisa ter um contador e uma assessoria jurídica já previstas, mesmo que depois tu não vá usar essa assessoria jurídica. Né, tu devolve esse recurso, mas prevê justamente porque às vezes tem questões, por exemplo, direito autoral, direito de imagem. Já embute esse custo no próprio projeto. No projeto, tem que prever. Então, não que a pessoa precise ter essa formação, mas eu acho interessante, assim, eu fiz algumas formações, né, fiz formações à distância, algumas presenciais, que às vezes a gente tem reuniões, tem alguns cursos de extensão aqui pela região, Porto Alegre, mas principalmente eu fiz 2 formações por uma escola preparatória do Rio de Janeiro, que daí tinha um curso específico para inscrição de projetos em Lei Rouanet. Fiz um curso de captação de recursos também, né? Como captar, onde buscar, que fontes existem,
né? Como apresentar um projeto para um potencial patrocinador. E fiz um outro curso, que daí esse foi mais longo, foi uma parceria com a Fundação Demócrito Rocha e a Federal do Ceará, de formação de agentes culturais, né? Bacana, e esses cursos, eles te dão o passo a passo para... Isso, eles ajudam e a eles abrir. tu disseste que eles são destinados à Lei Rouanet. Eu selecionei esses porque o meu foco nesse momento é mais a Lei Rouanet, né? Certo. E porque também eu acho que por ser mais específico, mais regional, a lei federal e a lei municipal é mais assim, a municipal, como a gente é daqui de Caxias mesmo, vai na Secretaria de Cultura, liga e, né, é mais fácil de conseguir informação, né? A lei estadual também só para a gente orientar o nosso internauta, a municipal, a empresa que entra de parceira, ela tem benefício em que imposto? No IPTU. No IPTU. Principalmente, e aquelas que têm ISSQN, né? Certo. Então, a estadual é no ICM, no né? ICMS e a federal é o imposto de renda. O imposto de né? renda, Então, perfeito. tem alguns critérios para ser um patrocinador pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, pessoas físicas que têm imposto de renda a pagar podem contribuir com 6% do seu imposto e vão abater do pagamento, né? Só que acaba adiantando, que nem agora a gente está no período de declaração, né? Então, a gente tem noção de mais ou menos se eu tenho que pagar, quanto que eu tenho que pagar. Só que é nesse momento que a gente também informa que fez alguma doação para o projeto, então isso tem que ser organizado antes. O valor que vai ser aportado no projeto tem que entrar até o 31 de dezembro ou o último dia útil do ano, né, anterior, para daí tu poder comprovar que em 2020 você investiu num projeto e agora vai abater na declaração, né? Para a gente encerrar com chave de ouro, Luana, fala um pouquinho do projeto, que é um projeto de vocês, né? Isso. O livro que te quero vivo, né? Sim. Para o nosso pessoal ter uma noção. E, inclusive, primeiro porque, não poderia deixar de falar, a Bitcom é um dos apoiadores, Isso, né? E também tem o programa do sábado de manhã na Bitcom TV. Isso então aí. faz um resumo dessa ópera para nós aí. Certo. Bom, então, dentre os projetos que eu costumo trabalhar, né, em anos anteriores trabalhei com Financiarte, com LIC Municipal, né, e agora, então, eu estou trabalhando com a LIC Federal e o principal projeto é esse livro que te quero ao vivo, né, então, como é que ele foi pensado, assim, né? Começamos com um Financiarte, a gente circulou com ela com o Financiarte, aí em 2015 a gente falou com a Vivi Costa, que ela era professora, né, aqui no município, envolvida com bastante... acho que isso é um ponto interessante também. Os projetos que eu costumo fazer, eles sempre... É importante que eles tenham esse caráter cultural, as leis são de incentivo à cultura, mas dentro disso a gente sempre procura um viés educativo, assim. Então esse é o de incentivo à leitura e diversidade cultural. Já teve outros que era de produção audiovisual, então trabalhava com os alunos nesse sentido. Outros de educação ambiental, né? Esse em específico, então a gente chamou a Vivi, que já tinha essa vivência na área da educação, e convidamos ela para escrever um livro, né? Que foi o primeiro livro baseado na peça que nós tivemos, né? E aí a gente fez alguns trabalhos iniciais com escolas, daqui com aquele livro que ela tinha escrito. E pela história do teatro, dava margem, assim, são dois feiticeiros que acabam tendo uma missão, né, e acabam vindo para o planeta Terra, eles vivem no mundo etéreo e vêm para o planeta Terra cumprir essa missão. E para isso eles já acabam visitando algumas civilizações, alguns países ao redor do mundo e aprendendo sobre aquela cultura, né. E ela escreveu especificamente de um e falou que eles tinham passado por outros locais antes. E aí as crianças se interessavam muito, assim, para saber onde era, como tinha sido a história naquele outro país ou naquele outro país. E aí a gente viu que tinha a possibilidade de fazer uma série literária. Olha que legal. Então tudo isso foi se construindo. Aí em 2018, depois que eu fiz as formações, escrevi o projeto, então o livro que te quero ao vivo, que é justamente a possibilidade de as crianças receberem os livros, terem acesso às histórias e depois poderem ao vivo ter contato com os personagens na apresentação de teatro, né? E aí, então, de 2018 a gente conseguiu colocar o projeto para rodar em 2020, porque a gente teve toda a etapa depois de captar recursos, o primeiro projeto com o primeiro
né, na primeira edição sempre é um pouquinho mais difícil para tu conseguir abrir as portas das empresas, mostrar a qualidade, mostrar que é legal, né? Então, felizmente, a gente teve aqui empresas que nos apoiaram, que acreditaram no trabalho. Diga, né? Por favor, o nome dessas empresas, porque eu acho que nós precisamos de incentivo para esse tipo de atividade. Meu Deus, leitura, tu tá me falando que esses livros se destinam a crianças até o 5º ano do ensino fundamental, né, séries iniciais. Então é fundamental um projeto desse. Então, parabéns às empresas que souberam captar isso, captar essa mensagem e incentivaram de forma financeira esse projeto, por favor. Então, nós tivemos aqui uma das primeiras empresas, primeira Foco 3 Produções, que entrou nessa comigo, topou me ceder os direitos, como a gente falava antes, dos direitos autorais, né, para poder inscrever o projeto, pensar sobre, né. E aí a primeira empresa que nos abriu as portas e que deu a possibilidade de a gente ter um bom nome conosco para poder buscar outros patrocínios foi a Fundação Marco Polo, né. E aí, junto com isso, a empresa Valeô, que é do Grupo Marco Polo, é uma das nossas patrocinadoras. E aí, tendo já o primeiro patrocínio, foi mais fácil também angariar outros, né? Então, a gente felizmente tem a IVA do Brasil conosco também nessa edição. Nós temos a Alibem, que é de Porto Alegre, a Nutriri, que é de Garibaldi, e a Espumatec, que também é aqui de Caxias do Sul. São as empresas patrocinadoras. E depois nós tivemos outras empresas que nos apoiaram e também abriram as portas, né? Então, o nosso teatro, nós tínhamos autorização para realizar ele vai acontecer ainda, né? Assim que a gente conseguir reunir bastante gente de novo, nós tínhamos autorização para fazermos aqui na Casa da Cultura. A Casa da Cultura tem 349 lugares, mas a FSG, como nossa apoiadora, nos cedeu o teatro deles. E a gente pôde dobrar o número de crianças que vão ser contempladas com o teatro. Bacana. Pelo mesmo custo, a gente dobra os beneficiados, né? Então, a FSG também é nossa apoiadora, além da Bitcom, né? Então, nós tínhamos previsto com o projeto, desde o ano passado, a cada 4 ou 5 meses, fazer um evento com o público, fazer uma sessão de autógrafos, lançar um dos livros. Hoje, aquele primeiro livro, lá de 2015, acabou se transformando numa série literária, né? Então, são 8 títulos. Então, a cada novo título lançado, a gente faria um evento com o público, com os personagens, e isso, infelizmente, não foi possível, né? Por conta da situação que a gente vive agora, né? Que não podemos, né, colocar ninguém em risco. Então, a gente adiou para 2021. Agora, vimos que 2021 também ia acabar atrasando essas ações e nós não queríamos também deixar tudo que a gente tem feito com o projeto passar batido, né? A gente já tem mais de 4.000 livros distribuídos para todas as escolas públicas de Caxias do Sul e de Santa Rosa, que são os 2 municípios contemplados, né? A gente tem atividades pedagógicas, encarte pedagógico, atividades pedagógicas no site. E onde entraram as lives nisso tudo? E aí, então, a gente pensou, como vamos fazer esses lançamentos e contribuir com as escolas também nesse momento de aula à distância, né? Incentivando que ainda sejam feitas atividades literárias. Aí, então, a gente foi buscar esse apoio da Bitcom, né? Que nos apoia com os episódios da websérie literária Livro que Te Quero ao Vivo, Conta Primo. Então, quinzenalmente, nós começamos agora nesse mês de maio, já tivemos os 2 primeiros episódios, né? Quinzenalmente, no sábado de manhã, às 10 da manhã, a gente faz então esse episódio da websérie que tem uma apresentadora, né? Tem uma apresentação, fala um pouquinho do que a gente tem feito com o projeto. Aí temos a contação de história, né? Tem uma parte musical com um dos personagens do teatro. Depois temos a contação de história, sempre de um livro diferente da série. Que bacana isso, hein? E o bate-papo com alguém da equipe, né? Então a gente tem bate-papo com a autora, com o ilustrador, para saber um pouco de como é o trabalho deles também, como é escrever livro, como é ilustrar livro. O próximo episódio também vai ter um bate-papo com a Milena. Todos os livros eles são audiodescritos, né? Então isso acontece sábados, 10 horas da manhã na Bitcom TV, quinzenalmente. Quinzenalmente. Agora no mês de junho a gente vai ter no dia 12 de junho e no dia 26 de junho. São os próximos. Que maravilha! 2. Olha, parabéns pela atitude de produção cultural tão necessária nesse país. Parabéns pelo projeto
o livro Que Te Quero Vivo. Parabéns às empresas que apoiaram, que patrocinaram. Eu acho que nós estamos precisando muito disso, né? Principalmente quando a gente sabe que se refere ao público infantil. Sim. A troca de cultura nesse país, ela começa lá de baixo, né? E nós precisamos muito dessa troca cultural. Então tá, Luana Folchini, foi um prazer imenso te ter aqui e esperamos que realmente tu tenhas incentivado muitas pessoas a se tornarem produtores culturais, que estamos precisando. Muito obrigada, Mauro, é um prazer é meu de poder estar aqui, né, tendo esse espaço de troca, né, de conversa sobre produção cultural. Também aproveito para agradecer essas empresas que estão conosco, né? A gente já tem a segunda edição do projeto em andamento, já estamos também com quase todo o valor captado, né, com os nossos patrocinadores, então é um motivo de muita alegria. A gente vai para mais 8 municípios, são mais 88 mil crianças que vão receber ações do projeto, né? Esse foi o programa Fala Professor dessa quarta-feira, com a Luana Folchini da Costa. Nos acompanhe todas as quartas-feiras às 20 horas pela Bitcom TV e suas redes sociais. Fiquem com Deus.